Não sei o que fazer, além de dormir e comer. Queria ir pro bar beber, mas não tô podendo morrer. Eu tô sentado no meu quarto, querendo comer churrasco. Sequência de tô com fome, sequência de ai, que saco. Tá foda, tô animado. Do nada, tô chateado. Mas deixa... Como assim o poeta errou poesia? Epa! Língua no pé. Eu voltei a fita, agora continua da frase anterior. Tá foda. Vamos começar do zero. Vai, Vitor, de novo. Mas não vamos apagar nada não, porque erro de gravação é engraçado e a gente vai deixar pra vocês rirem da gente. Fiquem à vontade. Vai. Desde o começo. Desde o começo, vai de novo. Vai. Fez errado? Não sei o que fazer, além de dormir e comer. Queria ir pro bar beber, mas não tô podendo morrer. Eu tô sentado no meu quarto, querendo comer churrasco. Sequência de tô com fome, sequência de ai que saco. Tá foda, tô animado. Do nada tô chateado. Me deixa sair corona, eu quero mexer meu rabo. Olá, pessoas! E depois desse enrosco e dessas risadas que vocês já devem ter dado aí da gente, vamos começar mais um podcast Aleatoriando. E o nosso tema de hoje, você provavelmente já deve estar vendo ele em todos os lugares, então vamos entrar na onda. E vamos falar sobre a vacina do coronavírus. Meu nome é Josiane. Meu nome é Gabriel. Eu tô tomando café, mas meu nome é Monique. E é isso aí. Eu sei que tá todo mundo animado porque chegou a vacina e tudo mais, e agora vamos ser vacinados. Algumas pessoas, inclusive, acham que a pandemia já acabou só porque a vacina acabou de começar. Mas isso acabou gerando vários probleminhas. Pessoas, por exemplo, elas são doidas, né? Elas estão achando que só quem já foi vacinado vai dar imunidade para todo mundo, e não vai. Porque não é assim. fora que, primeiro porque uma quantidade mínima de pessoas foi vacinadas, tendo em vista que a gente tem todo um globo terrestre para ser vacinado. São quase 8 bilhões de pessoas que precisam ser vacinadas. É uma quantidade muito grande. Por que o Vitor insiste em tirar a comida de perto de mim? Qual que é o problema? Você não come muito. Mas aí temos... Eu tô organizando pra ficar tudo num lugar só. Tá bom, vai. Fala, Monique. O problema é que se o Brasil continuar vacinando nessa velocidade, os brasileiros só vão ter... O Brasil vacinou. Meu Deus, minha língua. Olha, gente, deixa eu explicar uma coisa aqui. Hoje é domingo e há um certo nível de ressaca aqui. Um certo nível de ressaca alcoólica dos três, porque os dois beberam, mas quando eles ficam bêbados, eu fico assim, solidariamente. Um certo nível de ressaca covidística também, porque igual o macaco, como é que é o nome do macaco ali da Muda Poesia, a gente também já tá pro saco. E um pouco, assim, ressaca da vida, tá tudo assim, o dia acordou ruim hoje. E tá um calor da porra em Cuiabá. Então a gente tá meio enroscando. Isso vai acontecer várias vezes, mas... É o que eu ia falar, o Brasil vai demorar até 2025 para vacinar todo mundo nessa velocidade. Porque até agora o Brasil vacinou pouco mais de 2, sério, porta? Não reclama que a porta abriu. Então abre essa porta. Se passar um caminhão vai fazer barulho, porque a gente tá morrendo cozido aqui. Vamos abrir a porta para sentir um pouquinho de vento. Não pode falar alto, porque senão ele vai embora. Como você viu, é meio unânime. O Brasil vacinou até agora pouco mais de 2,5% da população. Nossa, ninguém. Não, é 2,5%. Mas, ainda assim, falta muita gente para vacinar.
Cientistas já falaram que somente a vacina não vai ser o suficiente para controlar o vírus. Ainda assim, o distanciamento social continua sendo necessário, nada de aglomerações. As máscaras continuam sendo necessárias. Os cuidados de higiene continuam sendo necessários. Não é para você parar de lavar as mãos ou de tomar banho. Por favor, né? Pode continuar, porque isso é uma coisa assim que você pode adotar para a vida, inclusive. Você para de coçar o olho depois de ter pegado no corrimão. Nossa. Coisa desnecessária que eu vejo as pessoas fazendo. Não posso falar nada, porque o que eu mais faço é passar a mão na minha cara, principalmente quando minha sobrancelha tá desse jeito aqui, ó. Né? Passa a mão na cara demais. Mas eu tava em algum dos meus passeios para o médico essa semana, e no rádio tava uma notícia de que estão acabando as doses da vacina no Mato Grosso. E aí falando que estão acabando as doses da vacina em outros estados do Brasil. E blá blá blá, e blá blá blá, com muita ênfase, né? Como se isso acabando, tinha duas. Como se isso fosse um problema do governo brasileiro, como se isso fosse um problema do governo do Mato Grosso, como se isso fosse... Gente, pelo amor de Deus, um mundo inteiro para ser vacinado. Uma quantidade limitada de fabricantes de vacina que tem uma capacidade máxima de produção de vacina. Eles não podem produzir vacinas ilimitadas a cada hora. Tem um número X que a fábrica consegue produzir a cada tempo. Sim. Então não tem como produzir vacinas assim. Vamos produzir 8 bilhões de doses de vacinas em um mês e vamos vacinar todo mundo. Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. Olha só, eu vi que na melhor das hipóteses, se todas as fábricas trabalharem com a capacidade máxima da produção, eu anotei aqui, não tô achando onde eu anotei. Porra. Eu vi que a daqui do Brasil, ela... Meu Deus. Nossa, minha garganta é aqui, ó. 25% da população não terá acesso à vacina até 2022, mesmo se todos os fabricantes atingirem a capacidade máxima da produção. 25% do mundo, seja ele redondo ou plano, não terá vacina até o final do ano que vem, se a produção seguir na velocidade máxima que for possível. Mas aí, além da produção estar na velocidade máxima, seu governo não pode ser um vagabundo que não vai comprar a vacina, né? Porque daí, se não compra, não tem. Não adianta nada produzir. E aí tem outro dado importante, e é da mesma pesquisa que é da Johns Hopkins, que é uma universidade famosa, se eu não me engano, dos Estados Unidos, na área de saúde, que diz que 40% das vacinas produzidas ou em produção já estão comprometidas para os países mais ricos. 45%? Meu Deus, por que eu anotei isso agora? Eu não acho. Mas também olha esse papel, né? Tá uma bagunça. 51% das doses estão destinadas aos países mais ricos, onde estão 14% da população. 51% das doses estão destinadas para 14% da população. E 40% das vacinas podem permanecer para os países de baixa e média renda, mas dependem da colaboração das nações mais ricas para isso. Então, tem países, os mais pobres, que não tem nem perspectiva de ter a vacina, a não ser que os países mais ricos forneçam uma ajuda para isso. Como isso é uma pandemia global, enquanto houver uma parte do mundo que não está imunizada, todo o resto do mundo está em risco. E foi por isso que uma cientista falou que essa situação de pandemia, lockdown, mutações, evoluções e involuções da nossa quarentena podem acontecer por uns 10 anos mais ou menos. Então, gente, não vai dar pra sair pra mexer o rabo nem tão cedo. Não vai dar pra sair. Apesar de vocês continuarem saindo de casa, não é mesmo? Pra ir no shopping.
shopping pra ir, gente do céu, criança no mercado, família inteira no criança mercado. no mercado lambendo no chão. Não precisa, vai uma pessoa só no mercado, gente. Seu marido não sabe seguir uma lista de compra, deixa ele com a criança. Uma das coisas ele vai querer fazer. Provavelmente ele vai querer ir no mercado. Provavelmente ele vai aprender a entender uma lista de mercado. Provavelmente. Mas se ele quiser ficar com a criança, vai tudo no mercado. Vai uma pessoa só. Não precisa ir a família inteira no mercado. Não precisa mesmo. Meu Aí Deus. vai a mulher, o marido, as crianças, tudo, umas 30. Aí E leva a avó pra poder ir na fila preferencial. E aí a avó pega a Covid e morre. E aí acabou toda a preferência que você tinha no mercado. Parabéns. Pra sempre. Mas a gente tava falando o que eu queria falar e que eu desviei o assunto. Muito aleatório. Sempre. Não, a gente até que não foi muito aleatório, que a gente continuou falando do Covid. Mas é que eu fiquei assim, espantada. Então não falou nada até agora. Daqui a pouco eu acabo. E aí ele fala. Eu fiquei espantada com o tom de surpresa da notícia de que as doses da vacina tinham acabado. Ah, gente. Gente, a vacina foi descoberta ontem. Aham. Não tem como produzir assim a toque de caixa de uma maneira que não interrompa. Vão ter várias paradas de vacinação, até porque a fabricação ainda não está no seu processo mais excelente, porque faz pouco tempo que começou a produção. Isso ainda vai ser aprimorado, com certeza. Conforme isso vai sendo produzido, as indústrias vão enxergando onde é que estão os gargalos de produção e vão corrigindo o formato da linha de produção para ela ficar mais rápida. Mas as vacinas vão seguir por um tempo dessa forma. Uma quantidade é liberada, depois tem um espaço e depois uma quantidade. As vacinas vão acabar por um tempo. É normal. Mas aí a gente vê, não todas, algumas mídias fazendo um alarde disso como se fosse uma coisa assim, nossa, que chocante. E alguns políticos usando isso como arma para atacar outros políticos, como se os políticos não estivessem produzindo vacina no tempo suficiente, como se os políticos estivessem produzindo vacina para o começo de conversa. Então, gente, sabe como que faz vacina. Vamos entender assim, ó. É normal. Essa pausa de disponibilidade da vacina é normal, principalmente nesse momento. Sim. O pior é que o pessoal que dá as notícias, eles não fazem questão de explicar isso para a sociedade, né? Parece que faz de propósito para o pessoal ficar mais desesperado do que já tá. Mas se explicar não tem impacto, né? Mas a intenção da notícia é fazer o ser humano, né, a sociedade entender o que está acontecendo. Quando não é? isso? Quando foi isso? Talvez há algum tempo atrás, assim, quando não sei as quando notícias foi foram isso, inventadas. E assim, elas deveriam servir para isso, mas faz muito tempo que não é para isso que as notícias servem. Se você parar para observar, comparar as chamadas de notícia com o texto da notícia, a gente percebe que informar não é mais o interesse prioritário das notícias. Mas esse é outro podcast. Realmente. Então, eu não sei como é que tá exatamente o processo de produção no Brasil das vacinas, mas até onde eu sei, a gente está tendo uma dificuldade na aquisição de insumos, tanto da vacina chinesa quanto da vacina inglesa, da Fiocruz. De Oxford. De Oxford. Mas essa semana tivemos notícias aí de que a vacina Sputnik, né, a russa, Já vem com vodka. Já vem com vodka. Quer dizer que pode beber depois de tomar? Que isso vai resolver um problema, né? Muita gente não tá querendo tomar porque não podia beber depois. Não tem problema não. Pessoas... A vodka já vem dentro, já vai no sangue. Porque tem essas pessoas desse nível de idiotice que preferem morrer de Covid do que ficar 1 mês, 2 meses sem beber. Tá, a Sputnik... Alcoólicos Anônimos. Foi aprovado o uso da Sputnik aqui no Brasil. Eu não sei como é que vai funcionar a coisa do fornecimento. Historicamente, os russos têm um problema com o fornecimento de qualquer coisa. Né? Exceto de armas. De armas também. De vodka. Porque, de armas também? O governo russo é super burocrático. A única coisa que sai da Rússia. Entraves lá. A única coisa que sai da Rússia sem nenhum problema são aqueles desafios malucos da internet, tipo colocar fogo em si mesmo, pular no rio congelado. Isso sai de lá assim, ó.
É porque sai pela internet. Exatamente. Não sai pelo portão. Tudo que passa pelo burocrático demora. Mas então, eu não acho que isso seja, sei lá, uma notícia... Não, é uma notícia ruim, porque tem mais uma vacina aí pra uma nós vacina tomar. pra gente poder usar, né? Agora já pode ser uma em cada braço e a Sputnik na perna. Uma perna. E depois mais outra pra outra perna. Vacina, vamos tomar. E aí, 3 pessoas ficou sem quando você tomou essas 4 aí, né? Não, todo mundo vai tomar 4 daí. Ah, tá, tudo bem. É isso. Não tá tendo vacina pra todo mundo, mas vai ter 4. Uhum. Tá, a gente fica interrompendo, né? Sim. Então, não é exatamente uma boa notícia, porque você precisa ter, né, a vacina. Não basta ela ter sido aprovada, né? Pro uso. Eu também vi umas notícias, eu acho que o que seria mais inteligente das circunstâncias era a gente investir na produção de uma vacina nacional com a qual a gente não ia precisar importar insumos para fabricar elas aqui no Brasil, nem comprar a vacina já pronta, no caso, que vai ser no caso da Sputnik, né? Uhum. Acho que se a gente tivesse uma vacina nossa, que já existem pesquisas avançadas, inclusive, em relação a isso, a gente ia ter uma facilitação no combate do Covid-19 a nível local. Eu não sei porque o Brasil está tendo tanta dificuldade, aliás, eu sei porque o Brasil está tendo tanta dificuldade em conseguir vacina, porque a gente não é um país pobre, né? A gente é um país que está Eu vou chutar aqui o que você está pensando. É porque o nosso dinheiro não está direcionado para pesquisa. Exatamente, sim. Esse é outro assunto para o podcast, para outro podcast. Da Universidade Federal. Tanto, a gente está tendo tanta dificuldade para conseguir comprar as vacinas, porque a compra é adiantada, né? E o governo tardou para comprar. O governo somente agora admitiu semana retrasada que a vacina é necessária, então há 2 semanas inclusive que boa parte da população teve que mudar o discurso abruptamente, dizendo que sim, queremos vacina. Mas faz umas 2 semanas também que certas pessoas falaram que a gente não tem vacina, eu quis comprar, ninguém quis me vender. Mas ele quis comprar semana retrasada, né? Todo mundo já tinha comprado. O mundo inteiro já comprou as vacinas que era pra ter comprado ano passado, né, ô cabeça de bagulho. Além disso, ainda tem questões diplomáticas, porque o governo Bolsonaro chegou a atacar alguns ministros do exterior chinês. Fica xingando as pessoas na internet, no Twitter. Fica xingando as pessoas inteligentes que estão fazendo progressos na área científica de coisas que as pessoas precisam. E aí quando a pessoa fica ofendida e não quer vender pra gente, o Brasil é demitido porque é um cliente que não tem razão, não sabe o que está acontecendo. O Brasil é um cliente sem razão. Cliente que não tem razão. Brasil, prazer. Mas então, eu não entendo, para além da ineficiência do governo, por que a gente teve tantas poucas doses de vacina disponíveis até agora. A gente deveria ter tido muito mais. É porque não comprou, não tinha vacina pra comprar, porque demorou pra comprar. Sim. O problema é que... Não, mas eu tô falando no sentido do... Sim, não entende além de da ineficiência. A gente ter recursos para isso. Além disso, a gente ainda tem, quando a gente olha para a questão da pesquisa, para a questão do desenvolvimento de uma vacina nacional, a gente tem a coisa da PEC 55, que impede o investimento governamental não só na área da saúde, mas em todas as áreas, né, da gestão da máquina pública, que imobiliza a nossa possibilidade de pegar esses recursos e investir na pesquisa e na produção da nossa própria vacina. Que seria uma produção e um fornecimento contínuo de vacina. Se a gente pegar, se eu não me engano, o Butantan só tem a capacidade de produção de 1 milhão de doses de vacina por dia. Uhum. Sim. É uma quantidade muito boa. Se a gente tivesse, por exemplo, abrisse mais uma linha de produção em algum lugar, fizesse lá 2 milhões de doses por dia, a gente ia conseguir imunizar 1 milhão de pessoas, entre aspas, né? Porque tem que dar o tempo de uma dose e outra. De 15 1 milhão de pessoas por dia. Sim. Né?
Então a gente ia ter uma velocidade muito maior. A imunização é uma velocidade muito maior na retomada não plena das nossas atividades, né? Mas principalmente em relação ao trabalho, né? A gente sabe que o coronavírus é um vírus que ele evolui, né? Muito rápido, ele tem mutações contínuas. Tá aí, né? Várias, inclusive. Inclusive tem a nova mutação de Manaus, né? Inclusive tem gente aí que acha que não dá pra pegar 2 vezes, sendo que muitas pessoas já pegaram 2 vezes. Tanto a mesma variante como a quanto variante a nova. Sim, exatamente. Exatamente. Tá, deixa eu fazer o Brasil ainda está correndo um risco novo agora, que é de ficar excluído do rolê, né? Eles bloquearem, né, o trânsito de brasileiros para outros países por conta da nova variante de Manaus, que é muito mais agressiva do que aquela cepa anterior, que foi a que causou a primeira onda. Inclusive o número de mortes que a gente está tendo por dia agora é maior do que no ápice da primeira onda. Deixa eu perguntar uma coisa, você falou da PEC 55, que é aquela que congela os gastos, sim, certo? Mas aquele estado de calamidade que destinou verbas para o combate do coronavírus, não podia ter tido uma parte desse dinheiro revertido em pesquisa, ao invés de cloroquina, ivermectina, essas coisas? Podia ter ido para pesquisa, não podia? Podia, mas a gente precisava muito de 18 milhões de doses de cloroquina. Para as pessoas precisarem de transplante de fígado agora. Você sabe, inclusive, eu percebo essa campanha do governo federal da cloroquina como uma forma de o governo amenizar a cagada que eles fizeram. Porque a cloroquina, ela vence, né? Como qualquer medicamento. Põe o café na xícara, não na mão. E eles fizeram uma quantidade absurda de cloroquina. Você sabe que essa semana... Então o governo está tentando empurrar o máximo que ele pode no povo para diminuir o desperdício. Hoje é domingo e nessa última semana abriu uma licitação para a compra de cloroquina. Are you kidding me? Não, tô falando sério. Como assim? Tem um monte. O exército fez milhões e milhões e milhões. E há denúncias, inclusive, que essa cloroquina, essa produção foi superfaturada. Não me surpreende, né? Inclusive tem uma relação lá de amizade, parentesco, sei lá, entre alguns membros do governo. O leite condensado custou R$162. Você acha que a ivermectina tá pagando R$1,99? Ah, tá. Cloroquina. Gente, não a tomem... A ivermectina também não dá. Não, deixa eu falar uma coisa aqui. Por favor, não tomem ivermectina, não tomem. Ivermectina é um remédio para vermes. E piolho. E piolho, todo tipo. Assim, quando o médico passa, toma de 6 em 6 meses, quem tem muita exposição, por exemplo, professores e crianças que vão para a escola, ou de 1 em 1 ano. As pessoas estão tomando ivermectina como se fosse anticoncepcional. E você sabe o que está acontecendo? Por meses e meses. Aí a ivermectina está destruindo o fígado das pessoas e essas pessoas estão precisando de transplante. E transplante de fígado, por mais que possa haver uma pessoa que pode doar uma parte do fígado, porque ele se regenera, você não precisa exatamente de um doador morto. Transplante, gente, não é bom. Escuta a transplantada aqui falando, não é legal fazer transplante. É um saco, é difícil, você fica com sequela, tem uma parte sua que nunca vai ser sua. Sem contar que você vai ficar no hospital vários dias ou até meses, e aí você pode pegar coronavírus dentro do hospital. Não adiantou nada. Do órgão, né? Você pode ter rejeição então, por favor, mas que seja compatível. Por favor, não tomem ivermectina, a não ser que ela tenha sido receitada para verme. Pronto, só isso. É isso, remédio de verme serve para verme. Nenhum remédio deve ser tomado que nem a gente chupa barulho. Precocemente, né? Não, precocemente não, é automedicação, mas vamos falar de automedicação em um outro podcast, porque esse tema também porque eu devo confessar que sou uma pessoa que tem toda a consciência sobre automedicação, que sabe que toda medicação tem efeito colateral, mas que quando está muito deprimida, seja muito triste ou muito irada, toma remédio de dormir durante o dia para não ver o dia passar.
psiquiatra, né, gente? Que tá precisando aqui pra me Vamos ajudar, marcar, né? não é mesmo? Não, já marquei, Tá já precisando fui, de né? uma psicóloga, isso sim. Então, tô na vaga da psicoterapia, né? Tô esperando a vaga. Não façam isso, viu? Tô falando com assim, um exemplo de coisa errada. Vamos voltar Um aqui exemplo que pro você não negócio deve do fazer. coronavírus. Vamos voltar. Foi só assim. A Josi roteiro. faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não é isso. Ela falou, não tomem ivermectina, não se automediquem igual eu faço. Não, eu tô falando, gente, eu tô falando como um apelo consciente de uma pessoa que sabe que faz errado, que tenta não fazer errado, mas que tem dias que simplesmente não tem saúde mental, não tem sanidade mental para seguir, para obedecer o conselho correto. Você que tem sanidade mental, por favor, Obedeça. faça o que é correto. Eu estou admitindo um erro, não estou falando que é certo fazer isso. Sim. E estou fazendo um apelo para que você não se coloque na situação de precisar de um transplante. Porque ser transplantado não é o que essas pessoas colocam na internet, que depois você é um guerreiro vitorioso, que tá tudo bem. Tem muitas sequelas e é muito difícil ser um transplantado. Então não façam isso com você mesmo. É só esse apelo que eu queria fazer nesse momento. Sim. É isso, meu pessoal. Não tomem ivermectina para coronavírus. Até porque vários pesquisadores e médicos já falaram que não existe tratamento precoce contra a Covid-19. Simplesmente não adianta tomar cloroquina, até porque o cara que estava defendendo a cloroquina como tratamento, ele mesmo falou que não faz efeito nenhum. E os médicos já falaram que não adianta fazer esse tratamento precoce. Gente, o Bolsonaro já falou que a gente precisa da vacina. Se ele falou que a gente precisa da vacina, não tem mais nenhuma desculpa pra ir contra. Depois de um ano negando a vacina, né? Enfim, ele entendeu como funciona. Vitor, você estava falando da produção de vacina no Brasil. E tem algumas pesquisas avançadas. Eu entendo que o coronavírus vai ser... Ele é um vírus por influenza, certo? Yes. E ele vai sofrer mutações. Provavelmente nós teremos vacinas anuais, igual a da gripe, que vai ser atualizada ano a ano. Então, gente, vacina da gripe todo ano muda porque o vírus muda, viu? E aí, eu imagino que vai chegar o momento em que essa vacina brasileira vai realmente ser desenvolvida e a gente vai ter no nosso calendário de vacinação. Calma. Comer um pedacinho ali. Comer um pedacinho da palavra porque a gente tirou a comida da mesa. A gente vai ter no nosso calendário de vacinação regular essa vacina brasileira, né? Para poder manter os grupos de risco vacinados o tempo todo. Quando já tiver tudo contido, isso vai manter o custo mais baixo, porque a produção vai ser aqui. Espero que sim. Ainda contando com o superfaturamento, porque se vir de fora vai ter superfaturamento, se for de dentro vai ter superfaturamento. Então, provavelmente de dentro vai continuar sendo mais barato. Não estou desconsiderando o superfaturamento, porque eu acho muito difícil. Então, na minha cabeça, eu acho que quando a gente chegar numa situação que vai ser boa e vai demorar muito tempo ainda para isso, eu acredito que vai funcionar dessa forma. Mas assim, a gente tem um problema no Brasil. Você queria falar nada, achei que ele ia ficar... O Brasil hoje tem um problema sério, que a gente vai ter que enfrentar. A gente tem que rever a forma como a gente está gerindo o orçamento público. Não. Olha o problemão. Não adianta, que nem, por exemplo, a gente vai precisar fazer investimentos contínuos nesse tipo de... É incrível, né? Como a gente não consegue falar sobre nada sem falar de política. Porque a política que, entre aspas, resolve essas coisas. Eu sei, mas é isso que eu falo, entendeu? Resolve, mas é que a política acaba gerindo, principalmente no Brasil, onde a política tomou para si a responsabilidade pela educação, a responsabilidade pela saúde, a responsabilidade por guardar o dinheiro do trabalhador para um momento de desemprego, a responsabilidade de guardar o dinheiro do trabalhador para quando ele precisar se aposentar. Ele tomou essas responsabilidades todas para ele. Então, toda a sociedade é gerida pelo governo. Pelo Estado. Pelo Estado, que escolhe os livros didáticos, as matérias que você estuda. Então, tudo passa por ele. Não tem como resolver nada
sem Sim. passar pelo Estado. E é por isso que eu tenho uma profunda desesperança. Alô, terapia, por favor, vamos começar. Eu acho que o maior problema disso é que as pessoas, elas simplesmente não querem conversar sobre política. Não. Elas ficam naquela de, política não se discute, blá blá blá. Mas tudo que a gente tem no Brasil... Eu acho que Eu acho que no momento atual, a gente passou da fase do política não se discute. Mas as As pessoas pessoas não agora querem mais discutem falar política. sobre isso. Mas Só que não. discutem a política com briga. intestino. É isso que Elas querem ficar O tretando. problema é que as pessoas não discutem política, as pessoas brigam política. Discutir é uma conversa educada, com argumentos, onde as pessoas vão construir soluções, mesmo que elas tenham pontos de vista diferentes, elas vão usar esses conflitos de maneira construtiva para chegar a soluções. Então, aqui no Brasil, a gente passou do momento daquela fase que não se discutiu política para o momento em que se briga política. E agora a gente tem que passar desse momento de briga política para o momento que se discute política. Porque o brasileiro acabou de descobrir que a política existe, que é importante, né? Só que ele não sabe lidar Ele ainda com não isso. sabe como discutir sem brigar. Com isso porque ele também não sabe o que é um pensamento crítico e não sabe o que é argumentação, não sabe o que é um debate, porque falha na educação básica, Sim. né? E o que é o problema? Do Político. governo, do Estado. Oh, Senhor, tem misericórdia, Aí a gente- mata nós! É isso que eu tô falando. Mas a gente então. roda e volta pra política. Achei que você ia falar, a gente Voltando roda e ao roda e argumento. toma no cu. Também, mas não era isso que eu queria dizer, não. Vai. Desesperançosa aqui. Meu Deus do céu. Mas enfim, a gente vai ter que Coitada da enfrentar terapeuta que foi metendo. nesses próximos anos a questão do orçamento público, da gestão do orçamento público. Por quê? Isso não é uma coisa só do Brasil. Se a gente olha para qualquer outro país, qualquer pesquisa primária, né, que vai desenvolver novas tecnologias ou que vai desenvolver, ou que vai desvendar novas questões, né, da ciência, ela é financiada pelo Estado. Porque geralmente esse tipo de pesquisa é super cara e o capital, né, a iniciativa privada, ela faz o investimento visando um lucro. Né? É impossível para o cara que é dono de uma farmacêutica fazer um produto que ele não vai conseguir obter lucro nenhum, porque ele precisa de lucro para reinvestir na produção dele depois. Assim funciona a farmacêutica. Então, gente, é assim. o Estado ele serve para isso. Por quê? Porque o Estado não tem essa necessidade de gerar um lucro imediato. O lucro que o Estado produz é um lucro social, né? É refletido na sociedade. Por exemplo, se a gente faz um investimento na pesquisa de uma vacina nacional com dinheiro público, Todo mundo ser vacinado. o resultado desse investimento, o lucro desse investimento é social, que é as pessoas podendo voltar a trabalhar com um ritmo de vida mais próximo da normalidade e tal, e conseguir fazer com que o PIB volte a crescer, a gente saia da recessão e tudo mais. Aliás, essa questão é o motivo da gente, você falou antes e eu por algum motivo não falei, por que não tem vacina, né? É uma questão pura e simplesmente capitalista, porque quando as farmacêuticas começaram as pesquisas e começaram a dar indícios de que teriam vacinas, os países já se comprometeram com uma compra antecipada, porque essas farmacêuticas precisavam de dinheiro para investir nessa pesquisa. Então, essas vacinas que estão no começo da produção já foram compradas há um ano atrás, há 8, 6 meses atrás. Então, quem começou a comprar há 2 semanas está no fim da fila. Bem no fim. E é por isso que não tem vacina no Brasil. Porque a vacina que tem no Brasil foi a vacina que o Dória comprou para São Paulo. Porque ele comprou lá atrás. E não é porque ele é um bom político, não, gente. É só porque ele estava batendo pé. Porque o Bolsonaro e o Dória entraram numa de brigar um com o outro de picuinha. Ao invés de trabalhar junto. É porque o Dória quer ser candidato a presidente em 2022. Nem dos Dória. O Dória, pra mim, perdeu a credibilidade quando ele falou que ia ser prefeito de São Paulo por 4 anos. Eu achei maravilhoso aquele negócio que ele fez de zerar a fila das cirurgias e tal.
achei muito bom. E aí ele falou assim, vou ser prefeito por 4 anos e sair pra ser governador. Que porra de palavra é essa que você tem? E aí largou os trem tudo pela metade e foi ser governador e agora tá de picuinha batendo o pé, ao invés de tentar. Tudo bem, é difícil racionalizar com o Bolsonaro? É. Mas ele tem outras pessoas ao redor dele e existia a possibilidade de tentar racionalizar com alguém que pudesse racionalizar. E aí os dois ele resolveu agir com a mesma idade do Bolsonaro e ficaram os dois batendo pé. É porque ele queria sair como herói, né? E só por isso que... Ele criou Exatamente, o inimigo que era o Bolsonaro e o Bolsonaro tentou fazer a mesma coisa, só que do lado contrário, né? Só que aí o que aconteceu? Deu certo pro Dória. Porque ele comprou a vacina, sim. E o Bolsonaro escolheu o lado errado da briga. Mas a briga não deveria ter existido. Sim. O problema é que essas vacinas que a gente tem agora são as vacinas de São Paulo que foram distribuídas para o Brasil. Obviamente temos uma quantidade pequena de vacina e estamos no final da fila. Já era pequeno para São Paulo, né? Porque São Paulo tem 20 milhões de habitantes. Porque os outros países estão na nossa frente, porque eles entraram na fila de espera primeiro. É simples assim. É assim que funciona a fila. Quem chega primeiro, compra primeiro. Exatamente. Mas enfim, eu acho que uma das primeiras medidas que a gente vai ter que fazer para sair da crise controlar o orçamento. É a gente redirecionar o orçamento. Anular a PEC 55, porque a PEC 55 ela imobiliza o orçamento público para pagamento de juros de rolagem de dívida, né? Então, amortização, a gente paga só os juros e não paga a dívida, porque a dívida é impagável, aí tem outras questões por trás disso que envolvem, inclusive, ilegalidades, né, que vem acontecendo desde o governo de Fernando Henrique, né? Isso é a máfia dos bancos no Brasil. Tudo é uma máfia no Brasil, não sei se vocês perceberam, tudo que tem muito dinheiro... A gente vai ter que entrar nesse ninho de cobras, né? Pra salvar o país, porque senão o país vai pro buraco mesmo. A gente já tá com mais de 93%, se não me engano, do PIB comprometido em dívida pública, né? Já tá chegando a 93%. E se ele chegar a 100%, que é o que parece que vai acontecer até o final desse ano, pelos reflexos tanto da crise do Covid quanto efeitos Bolsonaro, meu coração deu uma acelerada. A gente vai ter o Brasil vai virar uma nova Grécia, né? Lembra da Grécia de 2008? Que eles faliram e os papéis dos títulos da dívida não valiam nada. Basicamente, um país, um estado, nação, que não deveria quebrar, vai quebrar. Vai quebrar. Um país rico de possibilidades e potencial vai quebrar. Quer dizer, mais uma coisa, isso quer dizer, gente, que potencial não quer dizer nada, viu? Aprendam a votar. Então, eu vejo esse momento como dramático e ao mesmo tempo é um momento de oportunidade. Por quê? Para isso as pessoas têm que estar comprometidas. Lá vem o discurso de coach, todo problema é uma oportunidade. A bomba vai explodir de qualquer jeito. Deu agora. A questão não é nem tanto o Bolsonaro. O Bolsonaro ele só deu um passo pra frente do abismo mais rápido, né? Ele, em vez de ir caminhando até o abismo, ele deu uma corrida. Ele fez o Brasil correr em direção ao abismo. Mas isso ia acontecer de qualquer jeito. O fato de ter juntado Bolsonaro e pandemia foi tipo meter o chute na bunda da bola que é o Brasil, país de futebol. Se antes fosse, foi pênalti. Se antes iria demorar uns 10 anos pra gente quebrar com essas políticas, né? Ia demorar uns 10 anos, agora a gente vai chegar em 2, 3. INSS paga eu antes de vocês quebrar. Então, pra mim, esse momento é de oportunidade, por quê? Porque a crise generalizada, ela mostra pra gente aonde os problemas estão. E fica nítido pra todo mundo. Que o problema não está nas pessoas da sociedade. Então, nas pessoas do baixo clero, eu quero dizer, das pessoas pobres. Aí vai aparecer quem que são os culpados pro Brasil estar desse jeito, né? Aí os senhorzinhos, os donos dos bancos, dos 5 bancos, né? Aliás, 3 bancos privados, né, que articulam essa máfia, eles vão ter que prestar contas à sociedade das práticas deles, inclusive os outros atores, né? Que estão
sendo coadjuvantes disso, inclusive quem dirige o Banco Central do Brasil, que permite, né, que isso aconteça. A questão do Banco Central, outra coisa que está em discussão, a autonomia do Banco Central para a gente nesse momento é mais um elemento que vai fazer o Brasil quebrar, porque intensifica a criação de dívida pública por conta desse esquema criminoso dos bancos do Brasil. E ampliam ainda a crise que a gente já está vivendo. É absurdo, né? A gente está vivendo um momento que o país está em crise, que estão tendo recessão, e os caras ainda querem tirar o máximo que eles podem da população. Claro, porque aí a hora que o país quebrar, eles vão pegar todo o dinheiro que eles roubaram da população e vão morar em outro país e ver a gente que se foda aqui. Bem Simples isso. assim. Nossa, vamos voltar pra vacina, porque, nossa, tô passando mal com esse assunto. Eu estou passando fisicamente mal com esse assunto. Mas uma outra coisa que eu queria falar, e dessa vez nem foi uma coisa, geralmente a gente tá acostumado a ver o jeitinho brasileiro, né? E aí tem os fura-filas da vacina. E dessa vez não foi uma coisa brasileira, foi uma coisa generalizada em todo o mundo. As pessoas estavam fazendo o possível para furar fila na vacina do coronavírus. Obviamente, a gente teve acesso a algumas notícias que foram mais aqui no Brasil, como por exemplo... Vacina vazia. Vacina vazia, mas assim, aquelas gêmeas do... Fingindo que vacinou. Aquelas gêmeas do Amazonas, de Manaus, que eram filhas de uma pessoa muito rica lá de Manaus, mas muito rica do tipo, eles têm a família deles tem uma rede de escolas e faculdades, que tem o sobrenome deles, e aí tem uma UBS, que é uma unidade básica de saúde, que tem o nome do pai delas, que fica numa rua que tem o nome do pai delas, e aí elas foram... Assim que saiu a vacina e ela foi direcionada para os profissionais de saúde que estavam na frente de combate ao coronavírus, elas foram empossadas como gerentes de projetos dessa UBS, que leva o nome do pai delas, gerente de projetos. Elas não foram direcionadas como médicas para atender o público, mas elas foram empossadas, foram vacinadas e aí começaram a trabalhar. Mas foram vacinados como se estivessem lutando na frente do Covid desde o começo da pandemia. Verdade. E aí teve Brasil. Uma pessoa em algum lugar do estado, algum estado, eu não lembro qual foi, que é diretor de um asilo. E os idosos institucionalizados estão nas primeiras, né? A primeira fase de vacina. E aí, esse diretor desviou vacinas dos idosos para vacinar a família dele. E alguns idosos que estavam lá na instituição não receberam a vacina. Então, tem umas histórias assim. E aí, esses dias, também indo para o médico no carro, porque é uma coisa que eu faço sempre. E você estava no carro também nesse dia. Um sujeito ligou para reclamar porque a minha mulher... é enfermeira. Não, ela é esteticista. Não. Ela é enfermeira. Primeiro ele falou que ela é enfermeira. Tá. Ela foi fazer um cadastro para tomar vacina, porque, né, depois da saúde tem que fazer o cadastro. E não conseguiu fazer, mas ela é enfermeira numa clínica de estética. Gente, vou dar uma dica para vocês. Clínica de estética não é frente de combate ao Covid, pelo menos não enquanto o Botox não for confirmado como cura de Covid. Nem a criolipólise. Para de passar vergonha. E aí o cara do rádio, imagina, que coisa absurda. Absurdo é você ter coragem de botar sua cara, não é botar sua a cara, voz, né? Porque era botar o só... seu nome no rádio para falar que a sua mulher, que trabalha numa clínica de estética, não conseguiu tomar a vacina que está direcionada para os profissionais da saúde que estão na linha de frente do coronavírus. Pessoas, tomem vergonha nas suas caras. Já não basta os políticos fazendo merda, vocês ainda ficam fazendo a gente passar essas vergonhas. Pelo amor de Deus. Para de tomar café. Eu vi vários vídeos em anexo, uma publicação no Facebook, de pessoas que estavam levando os idosos para tomar a vacina, né? E eles iam gravando.
E as enfermeiras pegavam a seringa vazia, furavam o idoso, aí puxavam, fingia que tá, né? Vendo se... O que não tem lógica nenhuma, porque no músculo não tem que ver se tá na veia, não tem que puxar. Exatamente. E aplicavam nada no braço do idoso, tiravam a seringa, né? E pronto. Você sabe que o protocolo de vacinação mudou por causa disso, né? Tem que mostrar, o profissional de saúde tem que mostrar, tem que colocar o negócio na frente da pessoa, mostrar, aplicar e mostrar Vazio. a seringa vazia. Cara, o povo não sabe. Ai, olha. Eu fico pensando assim, qual o grau de mau caratismo que uma pessoa dessa tem que ter pra fazer uma coisa dessa? Se você perguntar pra essa pessoa, você sabe o que ela vai fazer? Vai falar pra você? Ela fez por amor, porque ela queria vacinar uma pessoa com quem ela se preocupa. E o outro, foda-se. Por que essa pessoa tem uma saúde? Não é pra cuidar dos outros. Os vídeos, chega assim, é super constrangedor, porque quem tá filmando porque já tá ligado no que tá acontecendo, né? Aí as pessoas falam, não aplicou nada, eu vi aqui, filmei, não tinha nada na seringa, né? Aí a enfermeira com a cara mais lavada do mundo vai lá, pega uma ampola e aplica a vacina de verdade na senhora. Como se nada tivesse acontecido. Meu Deus, ia tacar o celular na cara da mulher. Não, se fosse eu não sairia de lá, eu chamaria a polícia. Essa pessoa tem que ser presa. Óbvio. Mas você sabe o que é isso? Ela tem que sair de lá algemada. Mas você sabe o que é isso? Isso é o costume, o desconhecimento legal que existe no Brasil. As pessoas não lutam pelos seus direitos. Não mesmo. Por que as empresas fazem produtos porcarias, dão péssimos atendimentos? Porque é muito mais fácil pagar os 10 que reclamam do que fazer 100 produtos corretos. Então eles pagam os 10% que reclamam. Sim. Plano de saúde, serviços públicos. É muito mais fácil você fazer um serviço bosta, custa muito mais barato, porque pouquíssimas pessoas vão contra isso. É verdade. Nossa, muita gente fala, não, vai demorar, não vou reclamar não vou perder tempo. É igual aquela história do C6, assim. do C6 e do Banco Fixa, que fez o empréstimo consignado. Vai no canal da Josi que tem... Se dependesse do meu pai, ele não ia reclamar. Ele não ia fazer nada. Ele ia pagar um empréstimo que ele não... Não, ele não ia pagar um empréstimo, porque ele foi lá e acabou que deu certo, eu consegui resolver, porque o dinheiro não tinha sido liberado ainda. Mas se dependesse dele, ia ter ficado por isso mesmo. Por algum motivo, eu tinha começado o canal, eu fiquei muito puta e eu resolvi gravar o vídeo e falar. E colocar na internet. Tem um vídeo no Instagram, que é o js.josiqueira, e tem um vídeo no YouTube, que é o Josiane Siqueira. E eu fiquei chocada com a quantidade de pessoas que vieram pedir ajuda, porque... Aconteceu a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa. Então elas pesquisavam Banco Fixa e tinha 2 respostas para ela na internet, que era o site do Banco Fixa, que não era mais funcional, porque o Banco Fixa já tinha deixado de existir formalmente, e o meu canal. O vídeo, eu tenho 118 inscritos agora. Uau! Mas o vídeo tem mais de 2.000 visualizações. A quantidade de pessoas que falou comigo no direct do Instagram, eu fiquei chocada. E isso porque não é todo mundo que reclama, Não é todo mundo que reclama. Tem gente, aliás, tem aposentado que nem consegue ver esse tipo de coisa na aposentadoria deles. E aí, depois no vídeo do YouTube, eu incentivei as pessoas a reclamarem em todos os lugares que fossem possíveis. Eu gosto de acreditar que fez alguma diferença, porque as reclamações aumentaram mais de 1.000, não lembro agora, aumentou mais de 1.000% entre agosto e novembro do ano passado, o que rendeu ao C6 Bank uma multa de 7 milhões de reais. Estou muito feliz com isso. Mas aí eles vão pagar e vão continuar fazendo. Eu sei, mas o que acontece? Mas não é só isso que aconteceu. Isso aconteceu, eles receberam uma ordem de atualizar aquela questão do nome junto ao INSS, eles receberam uma proibição de fazer mais empréstimos eles estão suspensos, eles não podem mais fazer isso, a não ser que a pessoa solicite por escrito. Eles receberam várias sanções. Essa multa foi só do Procon de São Paulo. Entendi. A Secretaria Nacional do Consumidor também fez várias sanções. Então,
quando as pessoas reclamam, faz diferença. Sim. Só que as pessoas não costumam reclamar. Por isso que eles fazem assim. O que eles fazem? Eles aplicam em 100 pessoas o negócio vazio. Os 10 que reclamar, eles nem falam nada, eles não questionam nem nada. Simplesmente vai, pega e faz. E aplica direito. Igual vocês bem, que você ligar e falar assim, eu não fiz esse negócio. Ah, então tá, eu vou cancelar 5 dias úteis. Eles não questionavam. Não questionam. Só faz direito. Reclamem, gente. Reclamem, conheçam os seus direitos. Isso vai ser outro assunto para o podcast, mas começa assim, ó. Conheçam os seus direitos e reclamem. Vai dar trabalho, tem que ter paciência. Eu sei que você trabalha muito, eu sei que você ganha pouco, eu sei que sua vida é muito ocupada, mas se a gente não reclamar, nada disso nunca vai mudar. O ser humano tem que começar Reclamar faz o mundo mudando, melhor. né? Não, mas também... Deve ser por isso que eu gosto tanto de reclamar. Pode ser, mas a gente tem que começar pensando também que a gente tem que melhorar como sociedade naquela parte do não ligar pra vida do outro, de cuidar da vida do outro no modo fofoca, mudar de fofoca para o que a gente falou no outro podcast, de se preocupar e pensar como uma sociedade e ter o pensamento crítico e aprender a votar e conversar sobre política sem tretar. Porque Cuidar da vida do outro no sentido de cuidar realmente, não de né? E fofocar. não de apontar o dedo, rir ou julgar. Exatamente, porque é assim que a gente vai melhorar o país, porque, como o Vitor disse, a bomba ela vai explodir de qualquer jeito. Sim. E já que a gente vai estar explodido, vamos aproveitar para pensar no meio do caos. É difícil, mas tem que tentar. É difícil. A gente vai ter que aprender a se mobilizar. O brasileiro não sabe se mobilizar. Se mobilizar socialmente sem tretas. É isso que o brasileiro não sabe. O sindicato no Brasil é uma piada. A Sim, maior parte deles. isso é verdade. Porque os trabalhadores não estão engajados no sindicato. E A política é a mesma coisa. A política partidária no Brasil é uma porcaria. Por quê? Porque o brasileiro não participa ativamente da política. Sim, eles O cara que é o querem político, tomar. gente, se o eleitorado dele dizendo não faça essa coisa, senão a gente não vai votar em você depois, ele com certeza não vai fazer. Não Porque acho que ele quer. ele nem quer sei. um cargo de novo no ano que vem, não é nem porque ele é bom. Eu nem sou uma Não, porque ele pessoa... tem o dinheiro. Eu nem sou uma pessoa muito alienada. Eu nem sabia que existia conselho de saúde. E quando eu descobri que existia conselho de saúde aqui em Cuiabá, tem uma página no Instagram, não tem postagem nenhuma sobre reunião, não tem nada, não tem nenhuma informação sobre como funciona o conselho de saúde do estado do Mato Grosso ou da cidade de Cuiabá. O que é um absurdo. Sim, Só que ninguém sabe que existe, então. exatamente. Ninguém Eu não liga. sabia, eu não sabia. A E doente aí, profissional. quando eu fiquei sabendo, eu percebi que todos os e-mails que eu mando para o TFD é tfd@CES, que é Conselho Estadual de Saúde. Eu não sabia. Ah lá. Fiquei, tipo, De boca abrida. de boca abrida. Mas acho que o maior problema do brasileiro tá onde tá, né, do Brasil estar onde está, é culpa do brasileiro, porque fica mais preocupado com coisas fúteis de, não vou tomar vacina porque eu não posso beber, não vou discutir política porque vou tretar. É isso, é a pessoa não querer discutir coisas que são importantes porque ela acha que vai ser perda de tempo. E não é perda de tempo, porque você acaba deixando de lado de pensar sobre os direitos que você tem no Brasil e fica, mas nos Estados Unidos isso, nos Estados Unidos aquilo, sendo que nos Estados Unidos a gente, lá o pessoal não tem nenhum desses direitos que a gente tem, eles têm que pagar muito dinheiro pra tomar uma vacina lá, porque Gente, não tem nada de graça, né? Vamos colocar assim. Isso é bom pra a propaganda que tá aqui fora. Lá Exatamente. dentro. A Lá nos única Estados Unidos o diferença pessoal também não gosta não Não. dos Estados Unidos. E eu sei que nesse momento você deve estar pensando assim, mas o problema não é, vocês já falaram nesse podcast que o problema não é o cidadão, o problema é a classe política, o Estado e tal. E aí Mas agora você falou que o problema é da pessoa. Então eu vou Sim. contar uma coisa pra vocês que talvez você nunca tenha ouvido ou você não acredite, mas... Ou você simplesmente não ou tenha você se tocado simplesmente ainda. não tenha parado para pensar. É. Mas
O político, cidadão né? político que está lá saiu da sociedade. É, A sociedade não é um reflexo da política. A política é que é um reflexo da sociedade. Aquela pessoa que está lá agora, sendo um político, que está desviando bilhões em dinheiro, é aquela pessoa que furava fila, é aquela pessoa que não respeitava o sinal de trânsito, é aquela pessoa que dava pequenos golpes, que não devolvia o troco a mais. E aí, quando você para pra pensar, fala assim, não, mas aquilo lá é uma coisa de bilhões. A diferença aqui é só a sua área de influência. Sim. Quando você tem uma influência pequena, você desvia R$10, você rouba R$50 de troco. Quando você tem uma área de influência grande, você desvia 50 bilhões ao invés de R$50. Exatamente. É tudo corrupção, meu filho. Exatamente. Não é corrupçãozinha, corrupção zona. É uma corrupção que é proporcional à sua área de influência. Se você é um filho da puta quando você é uma pessoa, você vai ser um filho da puta quando você for um político. Aquelas pessoas que estão lá, Que vocês elegeram, são aquelas pessoas que quando estavam no nosso nível social, faziam essas pequenas coisas. Davam jeitinhos. é o jeitinho. Agora elas dão jeitões. É. E nós tomamos no cu. Eita. Tem Sem alguma coisa pra vaselina. falar? Não, acho que por hoje é só, Depois pessoal. disso, né? Vou ali passar uma vaselina, pô. Comprar um lubrificante, é isso aí. Porque olha. Preciso deitar, porque eu Então, tô o passando mal. resumo desse podcast é: pensem, discutam a política e usem a vacina, tomem vacina, quem Tomem tiver vacina. oportunidade de ser vacinado, e tenham certeza que vocês estão sendo vacinados. Só um adendo, gente. Antes de discutir política, estudem. Por Também, favor, só também. falar coisas Mas aí, tipo aleatórias assim, não não. resolve nada. Quando você também. quando você discordar de alguém, antes de você xingar a pessoa, tenta entender. Fala pra ela te explicar como é que ela chegou Dizendo, naquela conclusão. Porque tipo às vezes, assim, pra vocês construírem um conhecimento juntos, porque o que você sabe, ele pode não saber, o que ele sabe, você pode não saber, o que provavelmente acontece, e isso te deixa de lado oposto. Quando, na verdade, se vocês construírem um conhecimento juntos, vocês vão lutar mesmo lado. juntos, porque o objetivo é sempre o mesmo. Pode Exato. ser que o pensamento seja diferente, mas o objetivo é sempre o mesmo. Então, dá para construir um caminho para chegar lá. Só que a gente precisa discutir sem brigar para chegar nesse momento. Esse é o verdadeiro sentido de política. De verdade, não política, não politicagem. É É isso aí, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.